Olá, amados, é uma satisfação muito grande estar podendo compartilhar com vocês a palavra de Deus. Palavra que edifica, palavra que transforma, palavra que traz esperança, palavra que traz vida. O próprio Senhor Jesus disse: as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vidas. Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre dois tipos de fé. Existe, segundo a palavra de Deus, a fé natural e a fé espiritual. Qual é a diferença desses dois tipos de fé? A fé natural, ela usa dos 5 sentidos que nós temos, que é visão, audição, olfato, paladar e tato. A fé natural, ela usa 2 desses sentidos. Quais sentidos a fé natural usa? Visão e tato. Então, uma pessoa que tem uma fé natural, ela precisa ver, ela precisa tocar para crer. Quando essa pessoa vê, quando ela toca, então ela consegue crer. Essa é a fé natural. Mas existe a fé espiritual. A fé espiritual, ela usa um dos 5 sentidos. Qual sentido a fé espiritual usa? O sentido da audição, do ouvir. Então, a fé espiritual, basta a pessoa ouvir a palavra de Deus e então ela crê nessa palavra e ela não precisa ver, ela não precisa tocar para crer, mas só ouvindo a respeito da palavra, ela crê na palavra de Deus. Eu quero então compartilhar com vocês alguns versículos bíblicos para explicar isso para você. Em João, capítulo 20, versículo 19, diz assim a palavra: chegada, pois, a tarde daquele dia, que era o primeiro da semana, e estando as portas trancadas, onde os discípulos estavam reunidos por medo dos judeus, Jesus veio, pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. Jesus lhes disse pela segunda vez: paz seja convosco. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio. E tendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoares os pecados, ser-lhe-ão perdoados. Aqueles a quem os retiverdes, lhes ser-lhe-ão retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Ele, porém, respondendo-lhes: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu costado, não crerei. Observe, queridos, aqui, que Jesus, depois de ressuscitado, ele aparece aos 11 discípulos. As portas estavam trancadas e Jesus aparece no meio deles. Interessante que Jesus, ele dá algumas recomendações, declara paz, mostra para eles ali, e eles se alegram com a boa notícia, que era a ressurreição de Jesus Cristo. Mas Tomé não estava com eles. Saindo dali, Jesus saindo dali, eles encontram Tomé e eles pregam para Tomé o Evangelho. Pois o Evangelho é boa notícia. Qual era a boa notícia? Jesus Cristo ressuscitou. Então os discípulos pregaram para Tomé, dizendo: vimos o Mestre, ou seja, o Mestre ressuscitou. Mas Tomé disse: se eu não ver ele, olha aí a fé natural. A fé natural é a fé de Tomé. Se eu não ver ele, se eu não puser o dedo na ferida, vamos assim dizer, eu não crerei. Percebe, amados, que a fé natural é a fé que precisa ver e que precisa tocar. É a fé que atrasa as bênçãos de Deus em nossas vidas. A fé natural é uma fé que impede de nos alegrarmos completamente, pois a palavra diz que Tomé não estava e ele não creu. Então
Tomé, ele ficou praticamente mais uma semana angustiado, mais uma semana sem ter essa boa notícia, sem crer nessa boa notícia de que Jesus já tinha vencido a morte. Observe bem no texto que diz assim: 8 dias depois, no versículo 26 do capítulo 20 de João, 8 dias depois, os discípulos estavam ali reunidos novamente, e agora Tomé com eles. E vindo Jesus, estando as portas trancadas, pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Aleluia! Paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na no meu lado. E não sejas incrédulo, mas crente. Olha o que Jesus fala para Tomé. Jesus está dizendo que a pessoa que tem a fé natural, ele não crê. Ele não consegue crer sem ver e sem tocar. E Jesus diz: põe a mão aqui. Olha aqui, que sou eu mesmo. Não seja incrédulo, mas seja crente. Então respondeu Tomé: Senhor meu e Deus meu. E disse-lhe Jesus: porque me viste, ó Tomé, creste? Bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Olha que tremendo. Jesus está dizendo que o interesse de Jesus é que nós tenhamos a fé espiritual e não a natural. Porque Jesus está dizendo assim: feliz é aqueles que creem sem ver. Felizes são aqueles que creem sem tocar. Felizes são aqueles que não estão vendo nada acontecer, não está vendo uma realidade que ele gostaria de ver, mas ele crê que essa realidade existe, porque ele consegue crer através das promessas da palavra de Deus. Eu quero ler um outro texto que vai agora nos mostrar a fé do Espírito, a fé que consegue crer sem ver e sem tocar, a fé que você consegue crer apenas ouvindo. A palavra do Senhor diz em Romanos 10:17, está escrito assim: assim que a fé flui pelo ouvir, e o ouvir vem pela pregação da palavra de Deus. Então, a palavra está dizendo que a fé espiritual que flui, a fé espiritual que faz a diferença, é aquela que você, apenas ouvindo, usando apenas um sentido dos 5 sentidos, que é a audição, você ouve e crê. Deus falou, está falado. Deus falou, Deus colocou na palavra como uma promessa, eu creio nessa promessa, eu não preciso ver ela acontecendo na minha vida no momento, eu não preciso tocar nela, simplesmente Deus falou, está escrito, está dito, eu creio. Essa é a fé espiritual. Nós estamos vivendo momentos em que nós precisamos viver pela fé, e não a fé natural que você precisa tocar e ver para crer. E sim a fé espiritual, que coloca toda a nossa confiança, coloca toda a nossa convicção naquilo que foi escrito, naquilo que Jesus disse, naquilo que os homens inspirados por Deus escreveram na palavra de Deus. Deus disse, está dito. Deus prometeu, eu creio. Por isso, se você tiver liberdade, repita comigo isso: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, porque na minha boca existe um milagre. E eu declaro a palavra de Deus na minha vida, na minha família, nos meus negócios, nesse tempo. Mesmo não vendo, eu creio, porque está escrito que eu sou muito mais do que vencedores em todas essas coisas. Sabe quem você é? Mais que vencedor. Mais que vencedor em todas essas situações. Queridos, receba essa palavra, seja edificado, compartilhe com quem vocês quiserem, para que essa palavra possa chegar ao maior número de pessoas, para que elas possam ser edificadas, para que elas possam ter esperança, não naquilo que estão vendo, não naquilo que estão tocando, mas naquilo que foi dito pela boca de Deus. E a palavra do Senhor não volta vazia. Continue abençoados.